Alô, alô, em ritmo de Liga dos Campeões, estamos iniciando mais uma edição dos Donos da Bola aqui na tela da Band. E daqui a pouco vamos falar tudo sobre os jogos de Atlético e Cruzeiro pela Copa Libertadores. Donos da Bola com Dimar Oliveira, com Júnior Brasil, com Cadu Doné. Você de casa participa pelo @ Os Donos da Bola MG, facebook.com/, Os Donos da Bola MG. Sem perder tempo, sem mais delongas, já vamos falar que está chegando a hora, hein? Tem torcedor do Cruzeiro que inclusive já perdeu o sono. Na Toca da Raposa, o clima é de concentração para a decisão contra a Universidade do Chile pela Libertadores. Roda aí. O momento é de pressão, de superação. O jogo contra a Universidade do Chile é o mais importante do ano para o Cruzeiro. Só a vitória interessa para a Raposa continuar sonhando com uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. A importância desse jogo, ela se determina pelo fato de, para nós, é uma final, porque qualquer resultado que não seja a vitória praticamente já nos deixaria totalmente desclassificado. Para superar o time chileno, nada melhor que o apoio da torcida. Faixas foram espalhadas na Toca da Raposa para motivar os jogadores. Independente de qualquer coisa, de qual seja o resultado, nós sabemos que esse é o grupo campeão, é o grupo que a torcida respeita. Acredito muito, eu confio no Cruzeiro, amo muito e vou confiar até o fim. Libertadores nunca foi fácil para equipe alguma. Nunca ficamos em uma primeira fase e acredito que não vai ser dessa vez que a gente vai ficar. E nestas horas, todo o fator motivacional é bem-vindo. Até o local do jogo. Foi no Estádio Nacional de Santiago que o Cruzeiro conquistou a primeira Libertadores sobre o River Plate da Argentina. São coisas positivas que só vêm acrescentar e só podem vir influenciar no nosso trabalho para que a gente possa conseguir um passo para a nossa classificação. Suspenso, Newton está fora do duelo decisivo. Henrique, que não foi muito aproveitado este ano, é o favorito para ganhar a vaga. Eu costumo dizer que Deus escolhe na hora certa. Às vezes era para eu estar nesse momento, é um momento complicado, difícil, mas que a gente tem tudo para fazer o melhor, demonstrar o futebol para ajudar o Cruzeiro a reverter a situação. Henrique tem a experiência a seu favor. Com 195 jogos, é um dos jogadores que mais vestiu a camisa cruzeirense, atrás apenas do goleiro Fábio. Além disso, é um volante acostumado com decisões. Um jogador que já viveu momentos tristes, como a derrota na final da Libertadores de 2009. Ótimos momentos, como a conquista de 2 estaduais e do Brasileirão do ano passado. Chega num momento desse, que é tão importante, tão difícil ao mesmo tempo. A gente que já vivenciou isso, claro que a gente tem um pouco mais de experiência nessa competição. E se é hora da decisão, Henrique resume o momento em poucas palavras. Tem que estar no sangue, no coração, na alma. Acho que tem que ter a gana, a vontade de vencer, porque a gente sabe como é tão difícil essa Libertadores. Tá aí. O Henrique de quarto reserva passa a ser importante para esse meio-campo. Eu vi muitos torcedores, inclusive, elogiando a volta do Henrique. E aí a experiência, o cara não esqueceu de jogar bola, o cara está bem fisicamente, o cara quer, pintou a possibilidade de saída do Cruzeiro e ele não quis sair, não é? Então, quer dizer, talvez a hora seja essa, Dimar Oliveira. Boa tarde, Dimar. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Olha só, a gente falou aqui, né, da importância do Henrique. Desde a semana passada a gente já vem falando sobre isso. É a experiência do Henrique, é essa identificação que ele tem com o Cruzeiro, é a forma de jogo do Henrique. O Henrique faz uma recomposição defensiva interessante, ele ajuda a impor esse time um pouco mais para frente, tem experiência de Libertadores. O que ele falou ali é a realidade, não tem nada fácil, não vai ser fácil, não se iludam, é isso. É um Cruzeiro que vai lá buscar uma história. Essa determinação do Cruzeiro já tem que começar hoje, no jogo do Real e Defensor, que a torcida vai ter que estar ligadíssima, né? Tá valendo tudo, porque tem que dar um jogo, o jogo é na altitude. Se não fosse na altitude, a gente até dizia assim, né, pode dar qualquer coisa, que essa Libertadores é assustadora nesse ponto. Mas como tem altitude, existe uma possibilidade interessante para o Defensor, né, de perder o jogo lá, quem sabe, e aí tranquilizar um pouco mais a atitude do Cruzeiro. Mas mais do que isso, o Cruzeiro tem que pensar nele, no que ele vai fazer. E essas modificações que aparecem aí, que o Marcelo pode fazer, eu acho que são
alterações pontuais de coisas que todos nós já falamos que poderia acontecer e que pode fazer com que o Cruzeiro realmente consiga os 3 pontos lá. Mas é muita luta, é um jogo muito difícil e todo mundo tem que estar muito centrado. Ô ídolo, o Felipe Junqueira chamava a atenção hoje na Band News para uma situação envolvendo o Cruzeiro, que é a seguinte: 2 pontos. Digamos que o Real Garcilasso vença o jogo. Aí ele vem com possibilidade de jogar contra o Cruzeiro. No último jogo. Exclamação. Aí é Avalone, hein? Vamos no Corinthians. Interrogação, ídolo, né? Cadu, né? 2 pontos. É ruim ou é bom a vitória do Real Garcilasso? Interrogação. Um abraço, ídolo, um abraço a todos. Eu acho que é melhor a derrota do Defensor, que é um adversário mais forte tecnicamente, está bem melhor em termos de pontuação do que o Garcilasso. O empate também seria ótimo para o Cruzeiro. Acho que dos 3 resultados possíveis, 2 seriam bons para o Cruzeiro. O empate ou a derrota do Defensor. Seria ruim para o Cruzeiro a vitória do time uruguaio, que hoje é o principal concorrente ali, não tem? O Garcilasso é interessante que o Felipe Junqueira levantou como tema para a gente discutir, mas no fundo eu não vejo o Garcilasso como um concorrente para classificação, não. Embora acho que o Garcilasso pode sim arrancar ponto do Defensor. Não acho que está do jeito que as pessoas imaginaram inicialmente, não. Ó, agora acabou pro Cruzeiro, que não vai ganhar da Laú, o Garcilasso não tira ponto do Defensor de jeito nenhum. Eu não acho isso, não. Eu acho que esse jogo, inclusive, tem uma cara de empate danada. Tem, na altitude. Eu acho que tem uma cara de empate, porque aquela coisa, o Defensor é um pouco melhor, mas não é lá essas coisas. O Garcilasso não é bom, mas fica forte jogando na altitude. Nenhum dos dois é bom, então, sabe aquele 1 a 1, assim, entendeu? A Arrascaeta e alguém do... alguém do Garcilasso vai lá e empata. Eu tô achando que tá com cara de empate. Assim. Muito bem. Júnior Brasil, já é terça-feira, dia de Jornal Metro, coluna de Júnior Brasil. Se você ainda não pegou o seu jornal no sinal em algum sinal de trânsito aqui da região Centro-Sul, infelizmente você dançou porque já acabou tudo. Read Metro. Dá pra ver pela internet. É verdade. Read Metro. Brasil, o que nós temos aí hoje na coluna do Júnior Brasil? Grande abraço. Fala, Brasil. A todos. O seu nome no Read Metro é tipo Junior Brasil? Junior Brasil. Não chega a esse Journalist from Band. Que isso, hein? Ó, que livro, hein? Pode, viu? O homem fala 10 línguas, então ele tá podendo. Que isso aí? Aqui, ó. Estava escrito. Não tem dúvida que isso desde o ano passado, por tudo que aconteceu, essa diferença a favor de Cruzeiro e Atlético, a final entre os dois. E aí falando um pouquinho mais sobre esse fim de semana, o que vem por aí, essa expectativa da Libertadores. E é sempre muito legal saber que a gente chega no torcedor logo cedinho, 7h30, o cara já está lendo. Isso é muito bacana. Falando aí um pouquinho do Henrique, a gente também teve essa oportunidade de falar do Henrique, que seria uma coisa que estava sendo preparado para isso. Porque mesmo o Cruzeiro perdendo a marcação do Nilton, mas ele ganha um cara que sabe chegar à frente. Ganha a experiência de um cara que já disputou Libertadores, ganha aquilo que também a Edmara falou, a identificação de um jogador com o Cruzeiro, não é um jogador descompromissado. Fez gol na final em 2009, só isso. Chute ele ficou a um passo de ter feito gol no título da Libertadores. Tem um vínculo com o Cruzeiro, é um cara que assim, você pode até virar e falar, eu não gosto muito do Henrique por várias coisas. Você não vê o Henrique tumultuando, você não vê o Henrique criando caso. É um cara que é muito profissional. E não estava bem? Não estava. Mas à medida que ele vai ganhando oportunidade, vai ganhando sequência, ele vai recuperando o melhor futebol. E no momento, mesmo o Cruzeiro, estando ciente da marcação, compensou com um Samúdio, mas ganha também uma saída de bola melhor com o Henrique. Ele sabe chegar e o Cruzeiro precisa de vencer. Tem que ter cuidado, mas precisa, antes de tudo, de vencer. E precisa chutar para gol, só para completar, porque o Henrique tem um aproveitamento de chutes de fora da área muito grande. Isso é uma alternativa importante. Ele é melhor do que o Nilton nisso, por exemplo. E o Lucas Silva ainda está, né? O Marcelo pede, mas ele ainda está se adaptando a isso. E o Henrique é uma alternativa interessante, para não ficar só alçando bola na área, A própria saída de bola. Claro. Olha, a expectativa é que o Estádio Nacional em Santiago esteja lotado para os jogadores do Cruzeiro. Essa pressão definitivamente não assusta. Quando o jogador está concentrado, a pressão extracampo ela deixa de existir.
ela deixa de existir, até mesmo pelo fato de você estar tão concentrado no seu trabalho que você nem presta atenção no que acontece do lado de fora. Então, acho que isso para nós vai ser uma coisa, acredito eu, que fácil de lidar. A torcida motiva o time adversário, o time da casa, né? Mas o time adversário quase não sente muito, porque a gente é profissional, a gente trabalha sob pressão intensamente. Eu acho que quando você enfrenta adversários onde a torcida motiva, vai contra a gente, eu acho que nós somos profissionais, estamos acostumados, estamos vivenciados com isso. Acho que a maioria já jogou uma decisão com o estádio cheio, então acho que chega lá, acho que ela ajuda o seu time, o apoio ao seu time, mas o adversário acaba não sentindo muito. Pô, eu preciso perguntar a vocês, eu acho bonito esse diálogo, né? Os assuntos vão fluindo. Da gente aqui? Conversa paralela, né, menino? Os assuntos vão fluindo, é muito bacana. Pera, deixa eu ver o Twitter como é que tá aí. Felipe, põe na tela aí, por gentileza. Vamos lá. Rasga na tela. Nivaldo, de Mara, Ricardo Goulart, cabe ainda nesse jogo? Eu disse aqui que eu gostaria muito de ver o William. Como é que o Marcelo... Mas no lugar do Ricardo Eu Goulart? Gostaria de ver no lugar do Ricardo Goulart. Acho que ficou comprovado que dá para jogar o William e o Dagoberto. O Cadu não gosta, né, dessa formação. Você acha que pode ser? Eu colocaria o William no lugar do Dagoberto. Mesmo o Dagoberto tendo jogado bem boa parte desse ano, em alguns instantes até sendo o melhor jogador do Cruzeiro, não estou discordando disso. Mas ainda assim, por questão tática, o Dagoberto fica muito parado lá na frente às vezes. Mas eu não tiraria por causa disso, porque eu acho que o Dagoberto ele puxa demais a marcação. Até no jogo aqui, o desgaste do Dagoberto, a história que aconteceu toda com ele. Pois é, a falta dele, isso eu não. Eu acho que dá pra jogar. O Dagoberto hoje é o mais importante jogador de frente do Cruzeiro. Mesmo às vezes não rendendo. Eu entendo o que o Cadu está falando, porque o Dagoberto, ele oscila muito, mas é um cara ainda que chega, que finaliza, que chama a responsabilidade. Às vezes se excede muito nervoso. Mas para esse jogo, o que eu entendo? Você já mexeu ali no Samúdio. O Henrique é necessidade. Eu não mexeria mais para falar, galera, vocês são meu grupo. Você não colocaria o William, então? Não, no momento eu deixaria até o Goulart pela questão de explosão dele. No momento, aquele jogador que consegue Mas ele vai explodir auxiliar... dessa vez? Ô, Dimar, ele tá eu entendo que é o jogo do time. É o jogo do time. É o jogo do ano do Cruzeiro. Foi contra a Laú, não era o mesmo adversário. É o jogo do ano. Precisa você virar e falar, grupo, vocês são meu grupo, eu confio em vocês, no que vocês podem fazer e colocar essa responsabilidade no ombro desses titulares. A mudança ali, uma foi da expulsão, a outra eu senti que precisava de uma melhor recomposição. Ele aprendeu, né? Acabou. Olha, eu vou dizer para você, se eu tivesse que fazer uma mudança, mas aí uma mudança não só para um jogo, se eu tivesse que fazer uma mudança nesse meio campo do Cruzeiro hoje, eu não sacaria o Ricardo Goulart. Eu colocaria o William no lugar do Everton Ribeiro, abriria ele por um lado. Tá achando uma coisa exatamente, mas é viva a democracia, né? Mas aí eu acho que perde nessa armação, Everton, e a armação. Jogar na tela aí, Felipe. É muito difícil. O Cadu agora vai pirar. Muito difícil. Então, até o Diogo está dizendo, hein? O Dagoberto anda com a cabeça quente, está muito nervoso em campo. Está na hora de ir para o banco. Tá dizendo aí o Diogo. Eu e Diogo. Diogo, não, Diogo Donel, Diogo, filho do Júnior Brasil, chama Diogo. Também. Ele não tá aceitando tão bem, não, mas daqui a pouco aparece ali, viu? Eu, assim, brincadeiras à parte, eu acho que é mais um motivo. Ele tem razão nisso também. O Dagoberto é muito bom tecnicamente. Não tô dizendo que não tem que jogar mais, não ser titular nunca mais, não é isso não. Cruzeiro tem 4 jogadores para 3 posições ali, que um muito bom vai ficar de fora. A gente está na dúvida quem que sai, ou no caso do Júnior, que o William nem entre. Então, mas mesmo nesse caso, o William é muito bom e estaria no banco. Então, até pro segundo não tem solução perfeita. Claro. Não tem solução perfeita. Alguém muito bom vai ter que ficar no banco. E eu acho que o argumento do Diogo, essa parte psicológica do Dagoberto, gente, contra o defensor aqui, tava assim, uma cara de que o Dagoberto ia ser expulso se ele não tivesse sido retirado. Mas você não acha que ele ficou muito em cima dele? Então o Marcelo Oliveira acertou quando sacou ele na sua opinião. Ele tava muito em cima dele o jogo. E era assim, uma burrice, cara, porque o marcador dele tava amarelado. Era uma hora dele ficar pianinho e ir pra cima do cara para provocar o cartão do outro.
2 minutos depois ele tomou o cartão também, dando um chute completamente nada a ver no outro cara. E quem falava muito sempre assim, a cabeça do Marcelo deve estar um trevo, é o grande Éder Aleixo, um abraço pra ele. Grande bomba. Ele usa muito essa expressão. Cabeça dele tá o quê? A cabeça dele deve estar um trevo, né? Do Marcelo Oliveira. Pensa aqui, pensa aqui. Éder Aleixo, hein, Éder? Eu tô sabendo, viu, bomba? Eu tô sabendo. Daqui a uma semaninha eu vou falar aqui. Novidade boa aí, grande bomba, eu te amo, bomba. Porque, na verdade, é o seguinte, o William tem sido aquele jogador que quando entra, ou quando está começando, é o que está fazendo mais a diferença. Por isso, eu consigo entender o que você está falando. De todos ali, durante os 90 minutos, é o cara que está fazendo acontecer. Eu também acho. Acho que o jogo ficou muito em cima dele, o jogo aqui, por isso que ele ficou muito nervoso também. Não aparecia ninguém para dividir com ele ali. E aí a gente está cobrando de todos, do Everton Ribeiro, do Ricardo Goulart, de todos que tem que dividir com ele. Agora, de qualquer forma, quando a gente está falando isso tudo, a gente está falando de ótimas opções que o Cruzeiro tem em termos de banco. É por isso que ninguém entende o momento que o Cruzeiro está atravessando a Libertadores, porque são tantas as opções, tantas as possibilidades. O Cruzeiro jogou mal no dia também. Claro, o Cruzeiro simplesmente não jogou bem no Campeonato Mineiro, não adianta nada você bem na primeira fase. Felipe, põe na tela aí o Twitter, Felipe, por gentileza. Rasga na tela aí o Twitter. Deixa eu ver para esse o Thiago Coimbra. De Mara, concordo com você. O William entrando no lugar de Goulart, Dagoberto e ele nas pontas e Everton Ribeiro armando. Ok, porque tem uma lâmpada ali, pessoal, não é que eu não saiba ler, eu sou meio burro mesmo para ler, mas ali tem uma lâmpada que está me atrapalhando. Ô, Paquito, vira esse monitor aí para mim, por favor, Paquito. Vira para mim, depois você vai lá e dá uma virada nele aí para mim. Deixa eu mandar um abraço pro doutor Ivan, médico, cardiologista. Vou precisar do doutor Ivan. Aliás, eu não quero precisar, mas quem sabe um dia. Lá da Santa Casa, um abraço. Você me deixou doutor Ivan, boliviano, hein? Boliviano, grande doutor Ivan. Um abraço, pessoal da UDS aí, ontem estivemos lá e tal. Eu não gosto muito de sertanejo, não, mas o palco nativo. Segunda-feira, você tá quebrando o pau. Balada, rapaz, aqui é jovem. Então é o seguinte, na UDS ali no. Como é que chama aquele bairro ali, Cadu? Belvedere. Belvedere. Assim, tem gente que fala Vila da Serra. Vila da Serra, vai. Mas muito bacana, ó, a receptividade da turma lá. Um abraço a toda a rapaziada que trabalha na UDS. Não gosto de sertanejo, não, sabe, Laninho? Eu gosto do rock and roll, da black music. Mas vamos lá, porque o palco nativo arrebentou. Sucesso. Arrebentou. Toca uma música aí pra Luaninha, ô Eric. Cadê a música, Eric? Pô, tá de brincadeira, quer que eu cante aqui? Aí, cara, dança, né? Então, assim, ó, parabéns ao pessoal. Luaninha, quando você chega, me inspira a falar de Chevrolet Brasil. Então eu quero chamar a sua atenção, você que tem mais de 18 anos. Alô, Lucas Baeta, pode comprar o seu carro zerinho a partir de R$ 407 mensais. É isso mesmo, menos de R$ 14 por dia, com toda a linha Chevrolet, com garantia de fábrica. Só Brasil faz isso por você. Não adianta procurar em outro lugar. Você vai ligar agora e consultar pelo 3003-4443. Olha que moleza. Você que vai comprar hoje irá concorrer a prêmios de R$ 25 mil toda semana até o final do seu plano. É moleza, hein? Imagina você aí de carro novo, gastando menos de R$ 14 por dia e com 25 mil nas mãos para gastar como quiser. Você não vai perder, vai. Você vai ligar neste minuto. 3003-4443, seu Chevrolet, por parcelas de R$ 407. É só no Brasil, não adianta procurar em outro lugar. Você depende do carro para trabalhar? A GM tem as melhores opções de carros para você, com conforto, economia e baixo custo de manutenção. E se você tem um CNPJ, atenção, as vantagens são ainda maiores. Já ligou? Tempo é dinheiro, amigo. 3003-4443. Não deixe seu sonho para depois. Comece o ano bem e conquiste o seu carro zero agora com quem eu compro. Eu confio. Consórcio Nacional é Chevrolet Brasil. Ligue agora e compre 3003-4443. A Chevrolet é um Brasil, Zilzio. Obrigado, Laninha. Ela volta daqui a pouco. E a gente segue aqui. Vamos falar agora do Galo. O jogo contra o Santa Fé no El Campín pode sacramentar a classificação do Atlético para as oitavas de final da Libertadores. A escalação do time que vai entrar em campo é a preferida da maioria da torcida alvinegra. Veja aí. No treino, eles se divertem. Ronaldinho sorri e brinca de fazer gols. Mas dentro de campo, eles incorporam o espírito da Libertadores. E o que isso significa? Ter vontade, transpiração, então é isso que o Paulo pede, né? E eu e nós jogadores assinamos embaixo também. A missão do Atlético é na Colômbia. Um empate com Santa Fé garante a classificação para as oitavas de final. Tranquilidade? Para mim, eu acho que vai ser o jogo mais difícil da competição, né, da Libertadores para a gente, porque eles precisam do resultado, eles precisam da classificação.
E jogar lá é difícil, é complicado, tem a pressão da torcida. E para vencer mais esse desafio, experiência de quem já foi campeão e motivação de quem ainda quer mais. Acho que usando a experiência de cada jogador, acho que isso é o mais importante, né? No lance de gênio do Ronaldo, né? Numa defesa do Vitor, enfim, acho que o grupo todo é um grupo de jogadores experientes, jogadores decisivos, né? Jogadores que por onde passou tem um cheiro de ganhar títulos. E nada motiva mais um time que a volta de jogadores como Pierre e Tardelli em um momento tão importante para o Atlético. Livres de dores e lesões, os dois deixaram o departamento médico para reforçar o time na hora certa. Acho que fortalece mais o grupo, né? Tá todo mundo junto, quanto mais gente importante, quanto mais gente com qualidade pro grupo é melhor. Né? A gente volta num momento importantíssimo, um momento para ir lá e conseguir uma classificação adiantada. Jogar fora de casa é complicado. E que se cuidem os colombianos, porque o atual campeão da América está chegando. Exatamente, Brasil. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É uma avaliação particular, eu gostaria da opinião dos amigos. Para mim, se o Atlético encaixar com esse sistema, jogando com Guilherme e Ronaldinho, acho que não volta mais ao antigo, não. O que vocês acham? Começa com você, Ídolo. Também acho, porque o Guilherme tem uma qualidade impressionante. Quando a gente elogia o Guilherme aqui, em nenhum momento pensando no Guilherme para entrar no lugar do Ronaldinho, pelo menos por enquanto, porque o Ronaldinho ainda tem lenha para queimar, ainda tem que entrar nesse time aí. Gosto do Fernandinho também, mas é uma situação até parecida com a do Cruzeiro, no sentido de que tem mais jogadores do que espaço no time titular. Alguém bom vai ter que ficar no banco. E agora, para mim, não é o Guilherme. Para mim, o Guilherme tem que ser titular. Ô, Brasil, você acha que o técnico Paulo Autuori já tinha isso em mente? Mas não que ele... se eu fizer isso agora, vão falar que porque foi o grito da torcida e tal. Mas você acha que ele já tinha isso em mente? De que, do jeito que ele quer mudar a forma de jogo do Atlético, essa ideia de colocar o Guilherme como titular já passava pela cabeça dele, na ajuda da distribuição dessas jogadas com o Ronaldinho? O Guilherme entregou essa ideia para ele, falou, tá aqui, Paulo Autuori, a ideia de você me colocar no time com a bola que eu tô jogando. Ele levantou a ideia com o futebol que ele exerceu dentro de campo. Aí o cara já começa a pensar. E outra, não existe profissional perfeito no mundo que não possa pegar uma ideia aqui, ouvir ali, alguém chega, alguém conversa, ele está cercado de uma comissão técnica que pode chegar, e ele também tem ideia e fala, ô Autuori, olha só, vamos cogitar isso aqui, e ele está vendo e fala, peraí, por que o Ronaldinho não está rendendo? Talvez o Ronaldinho hoje fisicamente não é o Ronaldinho de antes, o corpo vai sentindo, e aí você fala, vou aliviar, qual que é a melhor alternativa para aliviar para o Ronaldinho? Colocar alguém para dividir a função com ele. Isso é uma coisa lógica, que dá qualidade. A qualidade técnica, o momento do Guilherme é o momento de quem pede passagem. Mas e ao aí mesmo você abre tempo, mão do Fernandinho, que não vinha tão bem. Eu concordo com você, é só para botar uma pimenta aqui no diálogo. Ao mesmo tempo, pode-se argumentar, e eu quero o Guilherme no time, só para deixar claro, que o Guilherme, ele corre menos do que o Fernandinho. Então, nesse aspecto, complica mais pelo fato de vai ter dois meias mais clássicos, assim, que não voltam tanto para marcar, como o Fernandinho faz. Não é que ele volte assim também toda hora, mas volta mais do que o Ronaldinho. Mas eu acho que os deuses do futebol... Mas vocês lembram aquilo que a gente falava aqui? Só aqui uma pinceladinha rapidinho, porque eu vou até te dar um subsídio. Algo que a gente até tem falado, o Atlético não chuta muito. O Guilherme, nesse último jogo, na hora que ele teve a oportunidade de estar perto da área, ele chutou mais. Então você perde velocidade, mas ganha finalização. Mas deixa eu te falar, quem ajudou o Paulo Autuori também foram os deuses do futebol, né? Porque se o Fernandinho tivesse aí 100% bem, ou o Josué podendo jogar, não sei se teria realmente esse time que é o que a torcida está querendo. Eu acho que tem chance de jogar assim. Com o Leandro, aí eu tô indo lá atrás, com o Leandro Donizete, com a própria permanência, com a própria entrada do Guilherme, eu acho que óbvio que as atuações do Guilherme ajudaram muito, mas
Acho também que até nessa história do que a gente conhece do Paulo Autuori, de ouvir torcido, não sei o que lá, poderia ser uma alternativa de segunda etapa, poderia ser uma outra história. Acho que nisso aí também as contusões fizeram com que mudasse. Só para falar essas questões... Não, só para completar... Não se interrompe uma mulher de forma alguma. Só para completar essa questão do esquema, por que eu acho que é difícil de voltar, de não ser mais esse esquema? Sabe por quê? O que o Paulo Autuori quer? Que eles toquem a bola, quer evitar os chutões. E nesse tipo de... Com o Guilherme, com o Ronaldinho, ele vai ter o cara se aproximando muito mais dos jogadores de meio, até porque o Leandro Donizete tem essa característica, e a zaga também. Então você vai sair com uma formação ofensiva, a ofensividade que vem de lá de trás, que vem lá da zaga, tocando a bola. Acho que por isso que o Atlético pode resistir a esse esquema e a esse tipo de formação. Deixa eu ver o Twitter aí, ô Felipe. Rasga na tela aí o Twitter pra gente ver. Igor tá dizendo, Ronaldinho e Guilherme juntos. Não, porque o R10 teria que fazer a função do Fernandinho e ele não tem velocidade para isso. Tá ô Igor, eu discordo. É o pensamento, né? Você pode falar, mas você vê que é um cara que entende de tática e tal. Acho interessante sua avaliação. Né? Você precisa de um jogador de velocidade pela esquerda, que é onde o Ronaldinho rende mais, para que a coisa funcione por ali. Mas... Não esqueçamos do Tardelli. Lembrando que você pode... Prende o lateral esquerdo, solta o Marcos Rocha lá do lado direito e joga o Tardelli com ele ali pela esquerda. O Guilherme mais centralizado dando bola para os caras. Você tem muitas opções. Eu recebi, inclusive antes do programa, estava vendo ali, Edmar, lá de Nova Serrana, mandou uma mensagem falando de uma falta de velocidade do Ronaldinho e que essa falta de velocidade que ele não tem mais poderia interferir no rendimento dele pela esquerda. Eu discordo. Não, isso aí eu concordo. É uma nova função... É um novo jeito de jogar do time e o Paulo Autuori precisa fazer esses testes. Então acredito que se o Tardelli cai por ali para jogar com o Ronaldo, você prende mais o lateral esquerdo, solta o Marcos Rocha pela direita, com o Guilherme dando bola, acho que pode funcionar. É uma alternativa. Você não precisa ter o jogador veloz. O Ronaldinho pela esquerda, o Ronaldinho variando com o Guilherme. Tem muito a flutuação do Tardelli. E uma outra coisa, que foi muito discutida por nós aqui, o Atlético vem sendo um time que o meio-campo não é povoado. É um espaço gigantesco para o adversário jogar. Um espaço muito grande, em várias oportunidades entre os dois volantes e os três homens que ficam mais adiantados com relação a eles. Então, por exemplo, uma distância muito grande de Pierre e Josué para Tardelli, Ronaldinho e Fernandinho. Muitas vezes isso acontece e na época do Cuca também ocorria e até por isso a ligação direta. Porque a bola não passava pelo meio-campo, já ia direto para o ataque, não por um demérito da equipe, era uma coisa consciente. Porque mas eles eram muito ligação direta, claro. Ligação direta, muitas vezes, na maioria das oportunidades, é time que não está sabendo não sabe o que fazer com a bola, que bola para o mato, que é jogo de campeonato. Mas no caso do Galo ano passado, era não. Consciente. Era consciente, era bem feito. O Jô dava casquinha de cabeça, o Bernard entrava na diagonal igual um raio, era uma coisa muito pensada. Agora, para finalizar essa história de Ronaldinho, Guilherme e tal, eu estou defendendo a presença dos dois juntos pelo lado técnico, privilegiando a técnica, deixando um pouco de lado o tatiquês naquela história, olha, vamos tentar dar um jeito de colocar esses dois ótimos jogadores e até juntos. Pra gente ver. Vamos privilegiar a técnica. Claro. Agora, ao mesmo tempo que eu defendo a presença dos dois juntos, eu compreendo as colocações como o torcedor que mandou agora, tática, as possíveis relativizações, pode não dar certo, concordo e, assim, é uma análise inteligente, mas eu acho que agora vale arriscar. E até vale tentar, vale até porque o Atlético teria ainda velocidade no banco. Caso não funcione, o Atlético tem a velocidade no banco. Eu acho que é melhor arriscar. É melhor arriscar com o Guilherme saindo de cara, jogando ao lado do Ronaldinho, do que entrar com o mesmo esquema, de repente pegar um jogador de velocidade, meter no lugar do Fernandinho e jogar do mesmo jeito. Com problema no meio-campo, não é povoado, não tem ninguém para distribuir essa jogada com o Ronaldinho. Você não tem que ter receio de mudar. Tem Twitter, Felipe? O Atlético está encontrando agora o melhor rendimento, mas não tem que ter receio. E esse esquema favorece o melhor jogador do time. Porque há muita gente que criticou o elenco do Atlético de forma exagerada. Mas o Igor eu acho que em um ou outro momento... Não tem problema não, deixa do Igor.
O negócio é fazer a bola correr. O Fernandinho... Ah, é o Paulo César, tá? Desculpa, isso não foi do Igor, não. O negócio é fazer a bola correr. O Fernandinho corre e não arruma nada. É porque correr sem objetivo Galo tá falando ali. E aí? Esse ano ele tá devendo um pouco. Ano passado ele foi muito útil. Esse ano não teve o mesmo rendimento. Mas o time também não teve o mesmo rendimento. O esquema é diferente também. E o tipo de jogo. Ter o Fernandinho no banco também, ele não estará. Não estou dizendo assim, ter o Fernandinho no banco é uma opção valorização do banco. Claro. E até porque as pessoas precisam entender uma coisa. Quando o Paulo Autuori diz que ele é adepto da ofensividade, sim, que não é aquela história de tocar a bola, de ser burocrático ali, as pessoas pensam o futebol de forma diferente. Eles acham que a ofensividade, você sai do meio para frente atacando. Não é isso. Um time ofensivo é aquele que sabe vir tocando a bola de lá de trás. É o que tem toque, é o que passa, é o que tem os setores se agrupando. Aquilo que a gente falava do Cuca. Nossa, o Atlético tem um... quando você olhava o Atlético, você via que eles estavam com os setores agrupados. Aquilo não tem mais. O tipo de ligação é diferente. Então, o que o Paulo quer? O Paulo quer que todo mundo seja ofensivo, desde que a bola venha sendo tocada de lá de trás. Isso é ofensividade. Um time se torna ofensivo lá atrás. Você melhora o passe, você melhora essa característica. E mais, esse esquema do Paulo está valorizando um jogador que é muito técnico, que o Atlético tem, que é o ídolo, que é o Ronaldinho. Quando você coloca o Guilherme, você está auxiliando o Ronaldinho a melhorar a sua história de futebol. Para botar uma pimenta, para a gente discutir daqui a pouco. O Guilherme, na coletiva, disse, no esquema do Cuca, eu fazia uma função de marcador de uma forma mais radical. E isso me desgastava muito. Nesse esquema do Autuori, eu marco menos, mas não deixo de marcar. Então, ocupar espaço. Ocupação de espaço, exatamente. Na época em que o Guilherme entrou, depois que o Danilinho saiu, o Cuca tentou transformar o Guilherme em um Danilinho, e eu defendia muito o Guilherme nisso, e o pessoal, a viúva do Guilherme, não tá jogando nada, né? Porque a gente tem que entender que, não estou nem criticando o Cuca, porque era a alternativa que ele tinha ali no momento, mas crucificar o cara, ele estava fazendo o possível pro Galo, jogando em uma posição que não tem nada a ver com ele. Que era tipo assim, de ficar voltando para marcar. O Danilinho era o famoso auxiliar de lateral direito. A principal descrição da função do Danilinho na época do Galo era essa. Ele ficava ali ajudando o Marcos Costa a marcar. Não teve outro, né, e não tem nada a ver com o Guilherme. Agora, o que eu queria falar antes, muita gente andou criticando o elenco do Galo de forma exagerada, na minha opinião. A gente já fez até algumas ponderações que em algumas posições o elenco precisava melhorar, mas como um todo, a gente tem que ver que esse elenco é bom sim. Porque se jogar, não estou falando só o time titular, estou falando elenco, porque se jogar Guilherme, Ronaldinho e Tardelli, só de velocidade de jogador de segundo tempo, vai ter Marion, vai ter Berola, vai ter o próprio Fernandinho, isso sem falar que o Luan machucou. Né? Então, Marion e Fernandinho são dois jogadores excelentes e o Berola divide opiniões, mas está numa boa fase. Marion que agradeça ao Mineiro, só dizer uma coisa aqui, esses jogadores que estão no DM, eles voltarão ao Atlético num momento muito importante da temporada, que é na retomada dos trabalhos pós-Copa. Então, o Atlético se reforça consideravelmente logo após a Copa do Mundo. O Galo também treinou na manhã de hoje e a gente vem com mais informações. Olá, amigos de Os Donos da Bola, um grande abraço a todos. O técnico Paulo Autuori divulgou a lista com os 21 jogadores convocados para a partida contra o Independiente Santa Fé nesta quinta-feira pela Libertadores da América. Fernandinho, Josué e Rosinei estão fora, vetados, entregues ao departamento médico. Daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, o time viaja para Bogotá, Colômbia. Serão 6 horas de viagem, o time chega, descansa, vai para o hotel. Amanhã, às 7 horas da noite, horário de Bogotá, e às 9 horas da noite, horário de Brasília, o time faz um treinamento de reconhecimento de gramado no estádio El Campín, estádio da partida entre Atlético e Santa Fé. Sobre o treinamento de hoje de manhã, o técnico Paulo Autuori promoveu um coletivo. E a grande novidade, pela primeira vez, Ronaldinho Gaúcho e Guilherme juntos, treinaram juntos e se deram muito bem. Essa é a expectativa, que eles joguem os dois contra o Santa Fé. Claro, também em função da contusão de Fernandinho. Essas são as informações daqui da Cidade do Galo e eu volto com vocês. Muito bem, a gente segue falando do Galo, só que antes eu queria dar um abraço aqui, desejar boa sorte ao grande Leston Júnior, que treinou o Guarani, tirou o Guarani do rebaixamento aí, e foi contratado pelo Madureira, vai disputar a Série C. Se o Dinei for contratado para o Madureira, você tem um novo time, né? Você vira Madureira, aí só falta o conselheiro do Palmeiras ir pra cá. Imigrante de São Paulo, do Rio de Janeiro, acabou. Parabéns, viu, Leston? Eles não entendem essa amizade verdadeira. Não, gostou de ver mais o Leston. Para com isso. É o seguinte, um abraço, Leston, boa sorte pra você aí no Madureira.
E para quem não sabe, o Leston é um profissional da Trafic. A Trafic não mexe com bomba não, tá? Desculpa. Mas quem falou isso? Eu preciso que vocês falem mais. Então põe na tela. Você tem Twitter, põe na tela. E é polêmica, hein? Ai. Vamos lá, cadê o negócio, filho? Você é pra gente preparar para polêmica. Emocionalmente. Não é o PC Galo, não. Vocês estão viajando no esquema em cima hoje, hein? Eviane. Eu li Eviane do Gás, você acredita? Eviane das Gras. Com os laterais de ofício presos e Guilherme poderia ser adaptado como segundo volante? Não. Eu acho que não, mas também é alternativa. Uma coisa que eu já sugeri aqui, que eu tenho uma curiosidade enorme de ver, é o Dátulo como segundo volante. Ele já fez a função, né? Já jogou assim no Boca Juniors, já foi convocado nessa posição, já foi convocado como meia também, porque ele tem essa flexibilidade e é um grande jogador. Alex na esquerda, Marcos Rocha na direita e um volante qualquer ali, o Leandro Donizete e o Dato. Quando se fala, é interessante. E aí exigir demais. Estou falando Leandro Donizete pro meu gosto de futebol, porque eu sei que a maioria ia preferir o Pierre, porque é um primeiro volante. O Guilherme é criação, é um cara de potencial mais ofensivo, muito mais é o que ele gosta. Você vai colocar o cara, você vai limitar numa coisa que ele depende da condição física se ele reclamou. Em outras situações, imagina agora. Imagina um time com Marcos Rocha na lateral direita, um dos melhores do Brasil. O Alex, que é uma grande promessa na esquerda. E do meio pra frente, com Leandro Donizete, que é um ótimo volante, Dátulo, Ronaldinho, Guilherme, Tardelli e Jô. Mas você não acha que isso vai acontecer? Mas ia ser legal de ver. Mas você não acha que isso vai acontecer? Eu acho que PR não perde lugar. Deixa eu chamar um break rápido, porque se não chamar, fica a resenha aqui até lá pelas 3 horas. Rapidinho, 2 minutos só e a gente já volta. Não saia daí. Os donos da bola. Oferecimento Eurosports, a marca dos campeões. Acesse nossa loja virtual www.eurosports.com.br.